Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na Web Rádio Estação da Luz, no programa Energia do Bem-Estar. E nesta noite, temos um tema especial para transmitir para vocês sobre saúde mental, com a nossa querida companheira Deusa. Boa noite, Deusa, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Davidson, obrigada pela oportunidade. Vamos conversar, vamos estabelecer aí uma troca e passar aí alguns momentos que serão ricos aí para o nosso crescimento, né? Nós estamos com um pequeno problema, eu já caí 2 vezes aqui, se a gente cair, a gente volta, não se preocupe. Ok. Mas estou tendo uma estabilidade hoje na internet. Nós agradecemos, a Sandra Souza já está aqui conosco, né? O pessoal está começando a chegar. Queremos agradecer também os nossos parceiros na transmissão conjunta, a Coromandel Espírita de Minas Gerais, do amigo Hernani, a Rede Doutrina Espiritismo Brasil, Rio de Janeiro, da amiga Andréia, nossa parceira a Rádio AM 1400, lá do Rio de Janeiro, o Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, do Alto do Rodrigues, aí da terra do nosso Tavares, do Rio Grande do Norte, do amigo Emmanuel. Então, nós queríamos apresentar essa nossa companheira, que está a primeira vez aqui conosco, né? Deusa Samu, aqui de São Paulo também. Ela é psicóloga, tem pós-graduação em tanatologia pela USP e comunicadora da Rádio Boa Nova e do Mundo Maior, que tem programa das segundas-feiras, das 10 às 11 horas. Né? E também, né, eu fiquei sabendo que se escreveu um livro, Indo Além do Luto. Então, também é escritora, né, Deusa? Esse é o livro Indo Além do Luto é um dos meus livros. Semana passada eu lancei o 10º livro. Isso que eu ia perguntar, outros livros que você tem. Esse que você lançou recentemente seria sobre o quê? Todos os meus livros são de casos clínicos. Tá. Cada página eu conto um caso que eu atendi e proponho reflexões. Esse Indo Além do Luto, ele tem mais uma parte mais dedicada à questão do luto. Eu explico a questão do luto, dou dicas para quem está vivendo perda, é mais ou menos assim. E é difícil, às vezes a gente pode encontrar um caso que a gente se espelha, né? Que a gente, nossa, eu estou passando por isso igualzinho. Então, às vezes a pessoa pode buscar recursos, né? Na situação que os outros passaram também.
Porque é muito Sim. difícil. Acho que cada caso é um caso, né, Deus? E cada um sente de uma forma, tem o tempo dele, né? Acho que cada um é um mundo diferente. Não dá para generalizar, né? Botar um carimbo, é assim e acabou, né? Não tem uma fórmula mágica, né? Sim, Para a gente com começar, certeza. pra gente começar o nosso bate-papo, né? Então, dá uma forma geral, define luto para a gente de uma forma geral, para o público ter uma ideia do que seria o luto realmente, quando se fala a palavra luto. Olha, importante explicar, né, para as pessoas, porque geralmente quando a gente fala de luto, todo mundo só pensa em morte. Então, vocês que estão aí assistindo, agradeço a oportunidade, agradeço que você esteja aí, que abra esse espaço aí na sua vida para essas reflexões e que compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque é um aprendizado necessário que as pessoas evitam. Então, toda vez que a gente fala de luto, a gente está falando de tudo aquilo que você faz para elaborar uma perda. Qualquer perda. Você terminou um relacionamento, você está em luto. Você mudou de cidade, você está em luto. Ai, meu Deus, tocou aqui o negócio. Ai, desculpa. E eu não estou conseguindo desligar. Desculpa. Sem problema, isso acontece. Eu acho que eu vou colocar no modo avião. Pronto. Toda vez que a gente está vivendo uma perda, qualquer perda, a gente entra no processo de luto. O seu filho mudou, saiu da sua casa, foi estudar fora, você entra em luto. Terminou um relacionamento, entrou em luto, perdeu o emprego, está em luto, perdeu um animal, está em luto, perdeu um anel que nem era joia, mas foi a sua avó que lhe deu, você está em luto, porque aquele objeto ele tem um significado para você. Um valor emocional, né? A intensidade e a regularidade do luto vai depender do significado do objeto perdido. Em ciências, objeto também inclui pessoas, né? É muito importante a gente lembrar disso e nós espíritas devemos lembrar da recomendação de Emmanuel que se não compreendermos a dor do nosso irmão, fatalmente teremos que passar por ela. Então, é muito importante que nós desenvolvamos empatia para com as pessoas que estão vivendo perdas, qualquer perda. E que a gente evite comentários do tipo, seja forte, né? Você não é forte e você não é fraco, você é uma pessoa. Toda pessoa tem dia que está mais frágil e tem dia que está mais forte. Então é importante saber como lidar para se acolher, porque você também vai vivenciar lutos. Todos nós vivenciaremos lutos, né? Como lidar com a criança, né? Nós espíritas sabemos que não existe criança. A criança é um espírito que retorna num corpo aparentemente frágil. Então, a criança, ela suporta tudo, ela lida bem com tudo, desde que não mintamos para ela. Então,
Nada de mentir. Se você não souber como falar, você vai procurar alguém que o faça. Mas não devemos mentir. Importante é entendermos que existem vários tipos de luto, né? Então, à medida que nós formos aqui conversando, Davidson, a gente pode ir desenvolvendo, né? Como você queira. Tá, eu só vou discordar de uma coisa com você, Deusa. Um filho que sai para estudar fora não é luto, não, é desespero mesmo. Uhum. A gente fica desesperado, né? Quando os filhos se afastam da gente, né? Mas é normal, como você falou, é um luto, né? Até um anel mesmo, com valor emocional muito grande, é um luto. Né? Então, acho que é importante que as pessoas mesmo não sabem isso. O ano passado eu falei, a gente conversou com uma pessoa sobre esse assunto que ela falou sobre isso. Mas mesmo eu não via o luto dessa forma, né? Então, às vezes, falta informação em determinada área. E é muito importante, é muito necessário a gente conversar sobre isso, porque eu atendo um monte de gente que vira para mim e fala assim, ai, eu estou aqui acabada, mas eu sou espírita. Então, assim, o luto todos nós vivenciaremos e não tem a ver com que religião você professa, né? É muito importante a gente se dar conta que a doutrina, ela é uma bênção nas nossas vidas. A doutrina, ela nos aparelha, ela nos instrumentaliza para nós não nos desesperarmos. Porém, ela não nos imuniza. Nós estamos aqui ao vivo, 21h28. Vamos supor que nós não tenhamos jantado. E aí o Davidson fala assim, olha, aguenta aí a mão, que quando terminar o programa, você vai jantar. Com essa informação, vocês concordam que não vai passar minha fome? Vai me ajudar a lidar com a fome. Então, um pouco mais de paciência para esperar, né? Exatamente. Cada vez que eu sentir aqui a fome, eu vou lembrar que daqui a pouco eu vou jantar. Entende? Então, a doutrina, ela não nos imuniza. Então, pelo amor de Deus, a maior caridade que você pode fazer para alguém é evitar comentários do tipo, ah, mas você é espírita, e daí? Entendeu? E daí? Dói do mesmo jeito, né? Sim. E a frase que eu elegi como sendo, entre aspas, milagrosa, é estou aqui. Toda vez que você estiver lidando com alguém enlutado, a frase ideal, estou aqui, porque quem está em sofrimento necessita de parceria incondicional. Estou aqui. É difícil para as pessoas passar por isso. Normalmente, a maior boa vontade, as pessoas querem falar, né? Que nem você falou, você é forte, tudo passa. E outras frases até, né, que já são corriqueiras, né? E frases... A pessoa cansa de ouvir, acho que tanta coisa assim, né? Sim. A pessoa cansa. Na verdade, né, Davidson, nós não fomos educados para lidar com perda, não é? Principalmente com morte, a gente não foi educado. E aí o que acontece? Quando você se depara com alguém em sofrimento, porque está enlutado por alguma razão, você fica sem saber o que fazer. E aí, como você quer meio que tirar da frente, então você fala qualquer coisa, seja forte, já faz tanto tempo, né?
A pessoa às vezes ficou viúva e aí a pessoa fala, você ainda é nova, você vai, né? Então, assim, eu lembro daquele acidente da TAM, né, o último, e eu estava atendendo uma mãe que o filho dela tinha desencarnado no acidente, e ela estava me contando que ela estava no supermercado e que ela foi comprar lá umas coisas, e aí ela lembrou do filho e começou a chorar. E aí uma pessoa abordou e disse, a senhora está chorando, o que aconteceu? E aí ela rapidinho ali falou, né, que estava sentindo falta do filho, que viu um negócio lá que o filho gostava, estava lembrando do filho, e aí a pessoa virou e disse, mas a senhora tem outros filhos? Ela disse, sim, tenho mais 2. Então tudo bem. Gente, pelo amor de Deus, né? Coisa, né? Sem noção, assim, né? A pessoa sem noção, como a gente disse. Né? Como assim tudo bem? Na verdade, ela queria ajudar, mas ela nem sabia o que falar. Às E vezes aí fala ela, besteira. né, falou essa bobagem. Então a gente precisa falar do assunto, a gente precisa conversar, né? Às vezes uma maneira de acolher, Deus, eu sei que tem muita experiência nessa área, às vezes é melhor nem falar nada e dar um abraço na pessoa, aconchegar no peito, dar um abraço e ficar ali um tempo que ela se sinta aconchegada. Às vezes é melhor fazer uma coisa desse tipo. Sim. Melhor às vezes não falar nada, né? Só aconchegar. Estou aqui. Às vezes você não precisa nem falar, nem abraçar. Se a pessoa está lá, por exemplo, no velório, ela viu que você está lá, já está bom. Já está bom, entendeu? Tá Então você não tem que ter a frase ideal não, né? Se você está ali, ela já está vendo, né? É melhor do que falar alguma bobagem. Que a gente às vezes quer falar alguma coisa, se sente na obrigação de falar alguma coisa. É. E às vezes os outros até esperam, principalmente quando já é espírita, né? Eles lidam bem com a morte, então vai esperar que a gente fale alguma coisa que milagrosa que vai aliviar todo mundo, né? Não é assim, é difícil. Para a gente também é difícil, né? As pessoas de outras religiões acham que é fácil para a gente também, mas também é difícil. A gente só tem uma compreensão melhor, uma certeza maior que a vida não acaba. Né? É uma coisa muito real. Mas não exime a gente de ter dor, né, de sofrer. Né? Sim. Deixa eu aproveitar e dar uma alôzinha aqui, a Sandra Souza aqui, né, deu boa noite para a gente aqui também, né? E a Sônia Stuck também. Tendo falta da Rosângela hoje, às vezes o pessoal vê depois, não vê a gravação, né, porque não pode ver nesse horário, né? E as outras pessoas que estão aí também não colocaram nada no chat, mas fique à vontade também se quiserem fazer perguntas. Nós estamos aqui com a Deusa a primeira vez, é uma especialista nessa área, e todos nós tivemos e teremos perdas na nossa vida, porque faz parte, é uma coisa natural da vida ter perdas, né? Até para o nosso processo de evolução. Então fique à vontade para fazer pergunta no chat aqui, que a gente vai passando para a Deusa também, né? E eu queria perguntar uma coisa, Deusa. Que você falou, perda do emprego, tudo é luto, né? Nesse luto, principalmente perda de entes queridos, né? Quais os principais sentimentos que envolvem a pessoa que está nesse estado de luto, né? Quais as emoções que normalmente as pessoas têm, para que a gente consiga se identificar em muitas delas, em algumas, uma, duas ou todas, né? Para que as pessoas consigam se identificar e ver os sentimentos que envolvem essa perda. Então, é importante a gente lembrar que do ponto de vista teórico, gente, pelo amor de Deus, lembra disso, teórico. Você tem 1 ano para elaborar o seu luto, mas esse luto é seu. Então, esse 1 ano é teórico, tá bom? Geralmente, quando você entra no processo de luto, você vai vivenciar sentimentos que nós, antigamente, chamávamos de fase, mas atualmente nós não usamos mais o termo fase, porque muita gente entendia que era algo sequencial,
que tinha um tempo, agora eu estou na fase tal, agora eu vou para a fase tal. E não é assim, gente. Então, a Organização Mundial de Saúde resolveu repensar essa questão de dividir em fases, e atualmente a gente já não fala mais de fases. A gente fala de sentimentos, que nós seremos visitados por uma enxurrada de sentimentos. Nos primeiros tempos, é o sentimento da sensação de surpresa. Surpresa não tem a ver com tipo de morte, tem a ver com o sentimento de impotência diante da irreversibilidade do que aconteceu. Então, você fica pensando, nossa, mas como que pode? Ele estava aqui ontem, conversei com a pessoa, meu Deus, como que pode? Então, esse sentimento de surpresa, ele nos visita. Um segundo sentimento é o de revolta. Revolta não tem a ver com você sair pela rua gritando, xingando. Não, gente. Revolta no sentido de você questionar. Eu sou uma pessoa tão bacana, eu faço tanta coisa legal, por que foi acontecer comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Você fica de mal de Deus, né? Tudo isso faz parte. Você sente culpa porque você fica pensando, e se eu tivesse feito diferente? E se eu não tivesse feito assim? E se eu tivesse ido de manhã? Por que eu só fui de tarde? E se eu tivesse ido de noite? Então, é importante a gente lembrar que todos esses sentimentos, eles são legítimos e que, mesmo quando você fez absolutamente tudo que estava ao seu alcance, mesmo assim, você pode ser invadido por esse tipo de sentimento. Depois tem o sentimento da depressão. A depressão, olha só, quem está vivendo luto não está doente. Quem está vivendo luto está precisando elaborar o seu luto. Então, tem gente que fala assim, ai, a pessoa está só chorando, então eu vou levar no médico. Ela não está doente, tá? Ela precisa chorar. Ela precisa falar sobre o que ela está sentindo. Ela precisa fazer, de repente, desvio simbólico. O que é desvio simbólico? É você pegar, por exemplo, uma almofada, esmurrar a almofada, gritar, xingar, falar todos os palavrões que você queira. E por que na almofada? Para você não se machucar e não machucar ninguém. Vai ser importante você colocar isso para fora, para que você não venha a somatizar isso e adoecer. Na fase da depressão, você vai experimentar sentimentos de anedonia, que é ausência de prazer. Você vai sentir também apatia, que é vontade de não fazer nada. Tudo isso faz parte da elaboração do luto. Não queira ficar distraindo a pessoa. Ai, fulano, olha, você gosta de sorvete, então vamos lá, eu vou te levar. Não. Ela precisa olhar para o luto. Ela precisa falar sobre isso, não é? A Sônia Stuck está perguntando se né?
Estava esperando um tempinho para você para colocar a pergunta dela aqui, né? Ela perguntou duas coisas aqui. O luto é demorado, né? Aproveitando que você está falando das emoções. O luto demorado eu já expliquei que é 1 ano, né? E pode virar depressão, é o assunto que você estava esperando você acabar para me passar a pergunta dela. Sim, pode vir a se tornar. Mas quando a pessoa está naquele período de 1 ano, na elaboração, ela não está doente. Ela precisa elaborar, ok? Então, se você quiser dar algum tipo de remédio, dá homeopatia, mas ela não está doente, tá bom? Então, é importante a gente lembrar disso. E a última fase é a fase da aceitação. Aceitar não significa achar bom. Aceitar é quando você entende o que você pode mudar, o que você não pode mudar, e você transita entre esses 2 polos com o máximo de equilíbrio que você conseguir. Você, não Chico Xavier, tá? Você, não a Irmã Dulce, porque a gente quer ser humano normal, fazer, né? a gente quer fazer como eles faziam. Eles são outras pessoas, eles estão em outro patamar de consciência e eles conseguem fazer daquele jeito. Você vai fazer da melhor maneira que você conseguir, legitimando sempre o seu luto, não é? É legal também, Davidson, a gente falar sobre alguns tipos de luto. E aí as pessoas vão fazendo as perguntas e a gente vai conversando, né? Uhum. Existe o luto antecipado. O luto antecipado, ele tem um cunho negativo. O luto antecipatório tem um cunho positivo. Então, vejam, o que seria um luto... O que seria um luto antecipatório? É você, por exemplo, sabendo que está prestes a desencarnar, você combinar. Olha, eu gostaria que meu enterro fosse assim, assim, assado. Eu não gostaria que tivesse velório. Eu gostaria que fosse cremado meu corpo. Eu quero uma música no meu velório. Entende? Então, eu quero ir com tal roupa. Eu quero que coloque a bandeira do meu time no caixão. Sei lá. Então, isso é o luto antecipatório. Quando eu estou atendendo o paciente, eu faço com ele a DAV. O que é DAV? Diretivas antecipadas de vontade. Então, eu vou sentar com ele e vou combinar. O que você quer? Eu quero ver meu cachorro. Aí a gente vai dar um jeito dele ver o cachorro. O que mais que você precisa? Olha, eu tenho um documento que eu gostaria de acelerar aí, de resolver esse negócio. Eu tenho uma conta que eu estou devendo para uma pessoa e eu gostaria de acertar essa conta. Eu tenho um primo que mora lá no sul, que eu estou de mal dele, já tem muitos anos, eu queria conversar com ele antes de partir. Tudo isso faz parte do que a gente chama de luto antecipatório. Você resolver questões, não deixar questões em aberto. Esse tipo de luto tem uma conotação positiva. O luto antecipado tem uma conotação negativa. E o que é o luto antecipado? É quando você sofre por algo que não aconteceu. Você está sofrendo, você está antecipando um sofrimento desnecessário, porque a coisa não aconteceu. Então, você recebeu um diagnóstico de câncer.
E aí você já começa a sofrer achando que você vai morrer, que você... Não, você só está com diagnóstico. Então, qual que é a frase que você vai adotar se você estiver vivendo luto antecipado? O que temos para hoje? Você vai usar essa frase. Você está vivendo luto antecipado em relação ao trabalho. Ai, meu Deus, está todo mundo sendo mandado embora lá no meu trabalho, então eu acho que eu também vou ser. Peraí. O que temos para hoje? Generaliza, né? Você trabalhando, tá tudo bem. Então, fica aqui. Fica no hoje. Ah, eu tenho muito medo da minha mãe morrer. Cadê sua mãe? Tá doente? Não. Onde que ela tá? Tá lá em casa. Então vai lá. Abraça sua mãe, beija sua mãe, agradece e aproveite a sua mãe agora. Os alcoólatras anônimos, né, eles têm aquele 24 horas de sobriedade. Eles lutam para ficar sóbrio 24 horas. Amanhã é outro dia, né? É o mesmo princípio, né, Deus? Sim. É viver um dia de cada vez e não antecipar algo que não aconteceu. Então, o luto antecipado tem uma conotação negativa e também uma possibilidade de causar um adoecimento. Muita gente, às vezes, tem uma crise de falta de ar, ansiedade, vai no hospital, o médico fala, você não tem nada, a pessoa fica louca da vida. A pessoa vira e fala, eu fui lá, eu estava mal, o médico, aquele xinga, né? Falou que eu não tenho nada, falou que eu não tenho nada. Médico ruim, entendeu? Né? Então, a pessoa está ansiosa, a pessoa está vivendo um luto antecipado, entende? Então, a frase é, o que temos para hoje? O outro tipo de luto é o luto negado. A maioria de nós, principalmente as gerações anteriores a nós, quanto mais para trás, pior, fomos educados para ser forte. Homem não chora, né? Então, tem que mulher ser tem que forte. Mulher tem que ficar calada e aguentar tudo, esse tipo de coisa, né? Tem que ser forte, não é qualquer coisa que me derruba, entendeu? E aí o que acontece? Você nega sentimentos e você está se candidatando a desenvolver doenças. Muitas doenças. Uma delas, a síndrome do intestino irritável, que é uma diarreia sem sinais clínicos que justifiquem. Então, todo luto negado vai se tornar doença. Em médio e longo prazo, vai se tornar doença. Então, não negue. Fale sobre o que você está sentindo, viva um dia de cada vez, a verdade do dia. Fulano, como é que você está hoje? Hoje eu estou mal, hoje eu só quero chorar. Fulano, como é que você está hoje? Nossa, hoje eu estou melhorzinho. Fulano, como é que você está hoje? Nossa, hoje você acredita que eu nem chorei? Pois é, então é assim, um dia de cada vez e como você está naquele dia. Tem o luto prolongado ou luto complicado. É todo luto que, por alguma razão, você precisou pular uma etapa. Por exemplo, na época da Covid,
as pessoas que desencarnavam vítimas de Covid não podia fazer velório. Então, o velório é uma parte muito importante da elaboração do luto. Por quê? Porque é a concretização do fenômeno. Toda vez que você sentir falta da pessoa, você vai lembrar do corpo dela lá no velório. Então, você não ir ao velório, não participar, você está pulando uma etapa. Tem pessoas que não gostam do velório mesmo, né, Deus? Pois é, mas independente de gostar, é importante, né? Você pode desenvolver paranoias. Você pode começar a pensar, nossa, eu não vi o corpo de fulano. Então, quem que me garante que era o fulano que estava ali? Se eu não vi, se ninguém pode me garantir, então não era ele. E aí eu enfio na minha cabeça que o fulano não morreu. E aí eu vou ficar plantada lá na porta do hospital, achando que o fulano vai sair. Já atendi várias pessoas assim. Então, sim, desenvolvendo paranoias, entende? Então, toda vez que você pula uma etapa, você pode desenvolver paranoia. Não é bom o enterro da pessoa. A pessoa que não gosta de fazer uma forcinha para ir e passar por esse processo. Né? Seria importante. É uma das etapas mais significativas, não é? Não tem que forçar ninguém a dar beijo, né? Que antigamente faziam isso, né? Não precisa dar beijo, abraçar, a criança fica traumatizada, né? Mas explicar, olha, ali vai estar o corpo da sua avó, ali vai estar o corpo do seu pai. Você quer ir, você quer se despedir do corpo, né? É importante. Porque se a gente pula etapas, a gente se candidata a adoecer. Ou então, dependendo da etapa, a gente vai personificar alguma coisa, né? Então, assim, a pessoa desencarnou, aí você já corre lá e já se desfaz das coisas tudo da pessoa. Calma, dá um tempo, deixa as coisas lá. Espera seu coração dizer que chegou o momento. Não se violentar. Hã? Como os espíritos sempre falam, a gente não se violentar em nada, né? Exatamente. Né? E tem também o luto não reconhecido, né? Toda vez que alguém, por exemplo, tem um aborto espontâneo, aí a pessoa vem, a pessoa está lá acabada, arrasada, e aí a amiga vem e fala assim, não fica assim não, você vai ter outro. Né? Então, a pessoa não oferece um espaço para você elaborar seu luto. A pessoa fala assim, não fica assim não, nem nasceu, né? Nem nasceu. Então, faz comentários que não dá espaço. Eu tenho uma paciente que ela vem do Rio de Janeiro. Ela pega uma ponte aérea para vir ao meu consultório. Porque o pai dela faleceu, era só ela e o pai era a vida dela. E as pessoas falam, mas o seu pai já estava idoso, ele já estava com 90 anos. Então, é um luto
não reconhecido, que as pessoas não dão espaço para você elaborar o seu luto. E é bom lembrar do que Emmanuel nos ensina. Se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela, né? Então é muito importante que a gente desenvolva essa empatia, essa misericórdia. Crianças, vamos lembrar, a criança é um espírito. Ela está num corpo aparentemente frágil. Ela é um espírito. Se você mentir, se você contar histórias, você só está adiando. Porque uma hora você vai ter que contar. Se você adia, se você mente, você está distanciando esse espírito que não vai ficar criança para sempre. Você está distanciando ele de você. Ninguém vira estrelinha. Então, não venha com essas histórias. Independente da idade da criança, seria legal levá-la no enterro, explicar o que aconteceu com o pai, com a mãe, com o irmão, com o vô. De 0 a 10. Então, de 0 a 10 anos, toda criança, o raciocínio é concreto. Então, elas não abstraem. Então, a gente tem que usar uma linguagem concreta. Por exemplo, quando você fala para uma criança, guarde esse dinheiro porque de grão em grão a galinha enche o papo. O que você falou? Nada. Entendeu? Ela não entendeu. Eu vou comprar um apartamento e eu vou conseguir pelo valor que eu queria e sem entrada. A criança vai entender que o apartamento não tem porta. Entende? Nossa, papai, então você vai comprar um apartamento, como que a gente vai entrar nele? Né? Então, a criança, ela entende tudo no concreto. A gente tem que tomar muito cuidado. É da letra, muitas vezes. Que tipo de linguagem a gente usa. Então, o que eu faço? Normalmente, eu pego uma luva, coloco numa mão, na frente da criança, eu vou tirando a luva e explicando para ela. A mão é a vovó. A vovó nunca vai acabar. A luva é o corpo da vovó. O corpo da vovó morreu. A vovó nunca vai acabar. Ela foi para o plano espiritual. E lá onde ela está, ela não vai mais usar este corpo. Ela vai usar um corpo de um material que não dá para a gente ver. Se você quiser, a vovó pode vir no seu sonho. Tem algumas pessoas que pode ver? Tem. Mas isso a gente vai conversar depois. Naquele momento, você vai explicar o basiquinho para ela entender. A vovó não acabou, a vovó foi para o plano espiritual e aquilo que morreu é o corpo. Né? Então, é muito importante não mentir. A gente às vezes quer poupar a criança, né, Deus? Aí piora, então, quando a gente faz esse tipo de coisa, é pior para a criança médio e longo prazo. Piora porque ela não vai ser criança para sempre. Na hora que ela começar a construir o raciocínio lógico, ela não vai mais confiar em você. Ela vai se distanciar. Você mentiu para ela numa situação muito importante. Sim. Ela vai, quando ela ficar adulta, adolescente, adulta, ela vai até entender
mas ela, a marca já ficou. Não vai confiar. Não vai confiar. Deus, é uma outra pergunta, né? O pessoal não colocou mais nenhuma pergunta por enquanto. Uma outra pergunta. Tem pessoas que passam por esse processo, eu não sei se passou por o processo, a média é 1 ano, né? Mas é uma teoria, né? Uma coisa teórica. Tem pessoas que têm uma saudade normal, todo mundo sente, mas tem pessoas que têm uma saudade exagerada, que sofre muito tempo com isso. O que você orientaria essas pessoas que têm essa saudade exacerbada, assim, exagerada, por muito tempo? Fica difícil conviver sem aquela pessoa, com aquela perda. Então, é um luto que não foi bem elaborado. É legal a pessoa buscar ajuda. Por quê? Porque muitas vezes, Davidson, nós, na elaboração de um luto, nós colocamos outras questões nossas que ficaram em aberto. Então, vamos supor que você foi um filho no meio de 12 irmãos, né? Seu pai e sua mãe estavam cuidando do sustento de vocês. Era gente demais. Então, eles não tinham tempo para dar atenção para você, porque era 12 crianças, entende? Então, o que acontece? Lá na frente, lá você adulto, numa situação de perda, que você fica fragilizado e todo mundo se volta para você, você vai, meio que inconscientemente, você vai querer suprir aquela demanda de atenção que você não teve lá na infância. Entende? Então, você vai ter ganhos secundários. E aí, inconscientemente, você vai querer perpetuar aquele estado justamente para você ter a torcida do Corinthians preocupada com você. Entendeu? Entendi. Isso não é um processo consciente, né? A pessoa não faz isso porque quer, porque decidiu fazer assim, não. É por isso que o autoconhecimento é libertador. O ideal é que todas as pessoas fizessem uma boa psicoterapia, porque todos nós temos nossas sombras. Sombras não é coisa ruim. Sombra é aquela partezinha sua que você ainda não foi com a lanterna, entende? Sabe a despensa da sua casa? Que aí tem aquele cantinho que você fala, menina, eu nunca mexi aqui. É lá. É aquele cantinho, entendeu? Então, às vezes a pessoa não elaborou um luto no momento e aí ela meio que aproveita o momento que ela está tendo licença, entre aspas, para poder elaborar, entende? Então... E dentro disso também, por exemplo, eu acho, se me corrija se eu estiver errado, tem pessoas que, por exemplo, têm muita amizade, muito dado, aberto, muito extrovertido, né? Essas pessoas parecem ter mais facilidade de lidar com as perdas do que aquelas pessoas, por exemplo, eu não tenho muitos amigos, muitas pessoas, fica muito fechada na família e, por exemplo, perde uma mãe, uma irmã, pessoas muito próximas da família, né? Tem mais dificuldade de lidar com o luto, muitas vezes, né? O que a gente pode fazer para essas pessoas também? Tem que buscar uma terapia também quando sente mais dificuldade. Eu não sei se eu estou certo, me corrija se estiver errado. As pessoas mais extrovertidas têm mais facilidade, as mais introvertidas, que são mais fechadas no meio social, tem diferença ou não? Não, não tem. A vivência do luto, ela está relacionada ao significado do objeto perdido. Chorar é uma das
possibilidades de você expressar os seus sentimentos. Mas não chorar não significa que você não está em sofrimento. Muita gente extrovertida, ela pode estar na negação, entendeu? Ah, tá tudo bem, já passou, entendeu? Ela está na negação. Não extrovertida assim na situação do luto, na vida em geral, a pessoa assim mais aberta. Sim, eu entendi. Mas muita gente, inclusive extrovertida na vida em geral, quando a gente vai vasculhar esse bom humor constante, essas piadinhas, essa coisa, nossa, fulano está sempre bem. Não sei, não é? Tem uma frase muito interessante. Está sempre bem com a vida, né? Às vezes não, às vezes é uma fachada. Quando a gente vai mexer, a coisa é outra, né? Então tem uma frase que eu gosto muito: coração do outro é terra que ninguém anda. Coração do outro é terra que ninguém anda. Essa é a primeira vez que eu ouço. Muito bom. Porque às vezes você vai no velório e aí você fala assim, nossa, o fulano estava chorando tanto, né? E o irmão dele não derramou uma lágrima. Então, é como se você estivesse dizendo, aquele que não derramou não estava sofrendo. Nós não sabemos quem que estava sofrendo mais. Entende? Porque a maneira de você elaborar, ela é totalmente peculiar. Ela é sua. Me diga uma coisa também. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é casada, vive 10, 20, 30 anos com outro, né? E perde esse companheiro, essa companheira de muitos anos, que tem afinidades, né? Normalmente a gente vê essas pessoas que sentem uma dificuldade de refazer a vida em vários campos, né? Porque fica sem chão, né? O que você pode nos falar para essas pessoas que passam por isso, por esse tipo de luto, que perde uma pessoa que é um companheiro, às vezes não é nem marido e mulher, que nem você falou dessa outra pessoa, perdeu o pai, que era o companheiro de vida dela, ou a mãe, ou o irmão, ou a irmã, né? Então, como lidar com isso, com as pessoas refazerem a vida, se preparar, se policiar para não pensar besteira ou entrar para um campo que pode levar para depressão, para outras coisas, que aí tem que fazer uma terapia mesmo, né? O que você pode o melhor caminho sempre é você legitimar o sofrimento, entendeu? Então, assim, conversar com a pessoa, legitimar, olha, o que você está passando realmente é difícil. A dor que você está sentindo é uma grande dor. Legitimar, entendeu? Jamais se desfazer. Ah, já passou, não sei o quê. Não, legitima, olha, é difícil, é pesado, nós estamos num plano de provas e expiações, essa é a sua prova, né? Você ficou órfão, essa é a sua prova. Você ficou viúvo, essa é a sua prova, né? Você tem condições de administrar essa prova. Você tem condições de dar conta. E aí, vamos oferecer ajuda no sentido de dar suporte. Olha, o que você pode fazer? Você pode buscar ajuda no centro espírita, você pode participar de um trabalho voluntário, você pode voltar a estudar, fazer um curso, você pode participar de um grupo de voluntários em algum lugar, você pode oferecer para essa pessoa campos de possibilidades, mas em última instância é ela que vai escolher
o que ela quer fazer da vida, né? Uhum. Ou seja, se ocupar, se sentir útil, né? De alguma Uhum. forma que ele faça bem. Sim. E um outro caso também, você falou que várias perdas são luto, né? Por exemplo, nós conhecemos pessoas assim também, né? Eu também passei por uma situação semelhante. Você tem filho ou filha e cresce com você e depois esse filho ou filha se afasta, né, da sua vida, né? Por diversas situações, por discussões ou por diversas situações, se afasta da sua vida. Também é uma perda, como se definiu logo no começo, né? São filhos vivos, né? A gente não tem uma perda por uma morte, mas são filhos vivos que se afastam, né? Eu conheço pessoas que o filho não quer nem mais ver o pai, Sim. tem É luto. neto, tem neto e não deixa nem É compartilhar um luto. com o neto. Sim. O que você pode nos falar também para pessoas ajudar a melhorar, a trabalhar isso em si? Que é uma prova de Cristo Olha, também, né? lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos bem sofrer e mal sofrer, causas atuais e causas anteriores das Das aflições, aflições. né? O seu filho, ele é um espírito que está seu filho, né? Se você, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, os espíritos dizem que depois que você fez tudo pelo filho, se ele tomou um caminho diferente, você vai lamentar, não é? Porque você o ama, mas ele está fazendo Ele teve a uso do escolha dele. livre-arbítrio. Teve a escolha Então, dele. por que um filho se afastaria de um pai e de uma mãe? Se não aconteceu nada nesta vida que justifique o afastamento, é muito provável que algum tipo de start aconteceu nele que está relacionada a uma vivência anterior, né? Então, eu acho que a gente deve continuar fazendo a nossa parte, entendeu? Se ele der uma brecha para você ter algum tipo de comunicação, ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga que a filha está se relacionando com uma pessoa e ela não gosta, ela não aceita aquele relacionamento. Então a filha se afastou dela. Uhum. E aí eu falei para ela, você não tem que ir lá e abraçar a pessoa. Se você não gosta, se você não consegue, ok. Agora, a sua filha, você tem que dizer para ela, filha, tá tudo bem? Manda um WhatsApp, entende? Tá tudo bem com você? Precisa de alguma coisa? Entendeu? Então, assim, se faça presente. E se mesmo assim o filho assim não quiser, você vai todo dia pedir a Maria de Nazaré que envolva seu filho no manto azul de luz dela. Porque um dia as coisas irão Mudar. vir à tona. Em algum momento, né, nós somos imortais. Então, em algum momento, as coisas terão que se esclarecer, né? E essa é a sua prova. E você sabe, se não aconteceu, se você está tranquilo nessa vida que você não fez nada, então alguma coisa tem. E aí você não tem como fazer algo do ponto de vista prático. Então faça a sua parte, no sentido de não pôr mais lenha na fogueira, não é? No sentido de não ficar vibrando coisas pesadas e consolidar o seu vínculo com esse espírito, porque é uma oportunidade, né?
se reconcilia com teu inimigo enquanto estás a caminho, né? Uhum. Ok. Deixa eu aproveitar que a Sônia também colocou aqui. Muito boas explicações, com certeza vai ajudar muito. Eu identifiquei o meu luto, vou lembrar o que tenho para hoje. Gratidão. Ela gostou da frase, o que tenho para hoje. Ela Bom. viveu o luto faz alguns anos, né? E está aí colocando que a tua frase serviu para ela, viveu hoje. Né? Viveu hoje. Isso é muito bom, né? Pelo menos eu sempre falo, quando a gente faz uma palestra, pode, não, tem 50 pessoas, mas se você, 49 não deu muito ouvido, mas se atingiu uma pessoa, né, já está ótimo, já está bom. Ajudamos um pouquinho na transformação do mundo. Né? Sim, sim. Ótimo. E Deusa, agora nós estamos já no finalzinho do programa, né? O tempo passa rápido, você vê 1 hora, mas passa muito rápido. Sim. Queria que nesses últimos minutinhos aqui, você fizesse suas considerações finais para a gente fechar esse tema. Né? Eu até gostaria de já deixar um convite aqui, porque a gente vier falar do luto, mas não da perda de um ente, de um ser querido. Mas, como a gente falou, né? Perda de emprego, perda de uma empresa, né? Perda de outras coisas que não sejam luto por perda de um ente querido, né? Uma outra oportunidade. Mas é para a gente fechar esse programa, pelo menos, a gente fazer as considerações finais para um recado que você possa dar para o pessoal. Eu acho. As pessoas enfrentam essa transformação. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu tive 3 filhos. O meu filho do meio desencarnou e ele é uma das razões pelas quais eu fui trabalhar com pessoas vivendo perdas. Então, ninguém melhor que eu, tendo vivido isso, para abraçar um pai, uma mãe, no corredor de um hospital e dizer: com propriedade, eu né? sei o que você está sentindo. Então, eu apelo para você que está aí assistindo, ou que ainda vai assistir, né, porque vai ficar gravado, eu apelo para a sua capacidade de exercitar misericórdia. Misericórdia é uma palavrinha dupla. Miséria mais corde. Corde é coração. Toda vez que você aproxima a miséria do outro, do seu coração, você exercita empatia e você consegue ajudar o outro. Então, evite dizer frases do tipo: vai passar, seja forte. Evite dizer frases do tipo: mas já passou tanto tempo, você ainda está assim. Seja parceiro e diga para o outro: estou aqui. Acolha. É de acolhimento que quem está em sofrimento precisa. Se você não souber o que fazer, não faça nada e dê a ideia para o outro buscar ajuda. Uma ajuda que de repente você não está sabendo como oferecer. É melhor do que você fazer comentários que às vezes vai piorar a situação. E também, jamais esqueça, não existem crianças. As crianças são espíritos que retornam em corpos aparentemente frágeis. Não minta. Acolha a criança e use uma linguagem simples. Se você não souber como, busque ajuda. Um suporte espiritual, toda vez que você está vivendo perda, independente de religião, um suporte espiritual é decisivo para a boa elaboração do seu luto.
eu espero ter colaborado e rogo a Jesus que nos abençoe hoje, agora e sempre. Nós que agradecemos, Deus, a sua presença, né? Com toda a experiência que você tem da clínica, da vivência do dia a dia, né? Da sua profissão, e trazer esses conselhos que é um assunto que nós, seres humanos, realmente, muitas vezes, deixamos de lado. Só quando acontece que a gente vai se preocupar, né? A gente deixa de lado isso na nossa vida. Isso vai passando, e como você bem lembrou, nós somos espíritos imortais que estamos na carne por um tempo, e voltaremos para lá todos, né? E eu tenho certeza que eu vou morrer, acho que todo mundo também tem, né? Então, é um assunto que a gente tem que se preocupar. Mas, realmente, a gente vai viver na vida e sempre acontece com o outro. Com a gente está sempre distante, né? A gente não pensa que pode acontecer amanhã com a gente, né? Eu acho muito legal tudo isso que você trouxe para que a gente se prepare, porque realmente acho que, por mais que a gente leia, seja católico, protestante, espírita, umbandista, qualquer que seja a religião, né, ninguém está preparado para essa transformação da morte, né? Como você mesmo falou, a gente não foi educado para isso, para lidar com as perdas. E nós, brasileiros, temos esse receio, né? Aí, com psicólogo, com psiquiatra, não sou louco, né? A gente tem um receio, tem uma coisa assim que a gente não se permite ser ajudado. Ou seja, não temos caridade conosco mesmo, né? A gente fica achando, não, eu sou forte, eu posso, eu consigo, e às vezes não dá a mão à palmatória para falar, não, eu preciso de ajuda, né? Eu acho muito rico tudo isso que você trouxe, com a tua experiência. Te agradeço de coração o seu tempo, a sua dedicação aqui, que você possa continuar, que não chegue nos 400 e poucos livros do Chico, mas que continue escrevendo, né? Amém. Vai ser difícil chegar no que ele chegou, né? Mas você possa trazer através da escrita, né? E das palestras que você faz, esse tema que é tão difícil para todo mundo enfrentar, independente da religião, da situação financeira, da educação que cada um tenha, da vivência, né? É tão difícil, né? Agradecemos de coração e queremos agradecer a todos os ouvintes que estiveram aqui conosco, né? Finalizando uma pequena oração agradecendo ao Mestre Jesus para que ele possa nos envolver a todos em todas as situações da vida que tivermos as nossas emoções, sentimentos abalados pelas provas que temos que passar nesta vida, para que a gente possa saber como enfrentar e direcionar o Evangelho de Jesus nestas situações, para que possamos até mais consolar do que ser consolado, como Francisco de Assis muitas vezes dizia, e que a gente possa reconhecer com humildade nos momentos que precisamos de ajuda, sempre rogando ao Mestre Jesus, a espiritualidade, que possamos aprender cada dia mais a nos tornar um ser melhor e útil para o nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus, que Deus abençoe a todos e boa semana, até a semana que vem. Um abraço a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.